Pela segunda vez, os cotistas do fundo imobiliário TORD11, TORD11, não receberam os rendimentos do FII. Só que como o quesito dividendos é o motivo de investir nessa classe de ativos, pelo menos para muita gente, será que isso sinaliza que pode ser a hora de pular fora? Salve pessoal, Sammy Boy, pois é, tanto não será pago o rendimento de março, como já não foram pagos os de agosto do ano passado. E os dois fatos aconteceram porque a gestão alegou preocupação com o aumento da inadimplência e cancelamento de negócios atrelados à carteira do fundo. Então, essa freada no repasse do rendimento seria uma forma de preservar o caixa, segundo o relatório. E antes que vocês perguntem, os FIIs podem sim fazer isso, já que pela lei eles são obrigados a distribuir só semestralmente 95% do lucro que tiveram. A maioria dos fundos opta por distribuir mensalmente. Mas para entender esse imbróglio, precisamos nos atentar para o portfólio do fundo. Cerca de 42% do TORD11 se concentra em equities, que são fundos de desenvolvimento de empreendimentos mobiliários para futura venda de cotas ou unidades. Então, são ativos que, na maioria das vezes, estão sendo levantados. Com o cenário de juros em alta, a inflação segue assombrando o setor imobiliário e, somado a isso, novos lançamentos surgiram, aumentando a concorrência, teve aumento nos distratos, que é quando os compradores desistem. E quando isso acontece, é preciso tirar dinheiro do caixa para devolver para aquele que desistiu. O que aponta que vem sendo necessário um maior volume de capital para fazer os projetos de construção seguirem adiante. Ou seja, o fundo contava com uma receita e está vendo que não pode mais contar tanto assim. Já olhando o restante do portfólio, o TORD tem mais 40% expostos em cotas de outros fundos imobiliários e mais de 17% com exposição a CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários. Somando tudo, dá um patrimônio líquido de mais de 490 milhões de reais. Os CRIs e os equities do TORD são focados em multipropriedades, como comércio, loteamentos residenciais, hotelaria e lazer, o que significa que é um portfólio sensível à inadimplência e cancelamentos por conta dos juros e da inflação. Então, se famílias compram um terreno e vêm sua renda comprometida, podem vir a se desfazer do negócio, o que acaba impactando o caixa, né? Como eu expliquei, que o dinheiro vai ser devolvido. Claro que a pessoa não recebe tudo de volta quando desiste. Existe uma multa, mas mesmo assim é um impacto no caixa. E claro que esse efeito acaba respingando no valor da cota, que por sua vez desvaloriza. E tanto ficam que, segundo um estudo da Orama, o TORD11 se consolidou como o fundo imobiliário mais barato do mercado. Em relatório mensal que dá nota aos FIIs de acordo com a taxa de retorno dos dividendos e o PVP, uma medida de preço sobre valor patrimonial, o fundo Tordesilhas teve a maior pontuação em março. Ele alcançou 4,39 pontos. Sua taxa de desconto era de 64% e a taxa de retorno em dividend yield era de 15,8% em 12 meses. Olhando esses dados, parece ser muito atrativo para o investidor de fundo imobiliário. Quem já tem cotas acaba comprando mais para fazer um preço médio mais interessante, dado esse desconto aí de 60%. E quem está fora pode querer entrar para aproveitar o que alguns analistas chamam de liquidação. Mas, como os dados são passados, a questão fundamental é que não temos garantia de que esses parâmetros serão mantidos daqui em diante. Daí uma dica que não está ligada à capacidade de gestão. Analise qual vem sendo a expectativa do mercado para os juros e para a inflação. Isso porque, como dissemos, o portfólio do TORD11 é muito suscetível a essa pressão na ponta final, o que afeta diretamente e de forma significativa o seu caixa. No Boletim Focus de 10 de março, a projeção dos economistas era de que a Selic deve terminar este ano em 12,75% e o IPCA em 5,96%. Então, tanto a taxa de juros como o índice que mede a inflação têm previsões de uma melhora, apesar de ainda continuarem altos. Mas o que podemos dizer do TORD11 depois desse retrato atualizado que trouxemos? É um bom fundo que teve um crescimento
na sua base de cotistas. Saiu da casa dos 20 mil no final de 2020 para 111 mil no final de 2022. Esse avanço foi por conta dos bons rendimentos entregues, com exceção dos últimos 3 meses. No entanto, esse é um fundo com maior risco por investir em desenvolvimento imobiliário, em especial para financiar equities. E se o fundo continuar tendo dificuldade para efetuar esse desenvolvimento, ele pode vir a perder valor e talvez tenha que fazer novas emissões para levantar recursos ou então tenha que se desfazer dos ativos para recompor o caixa. Evidentemente, isso pode fazer, com que o cotista perca dinheiro. O TORD é um fundo com mais risco do que os outros fundos que investem em CRIs, na média. Ele oferece maiores rendimentos, o que acaba atraindo cotistas, tanto que foram atraídos 100 mil em apenas 2 anos. Mas deve ser considerado como a pimenta na carteira. A exposição deve ser controlada, então os cotistas precisam entender as características do Tordesilhas e se expor de maneira adequada. Dos 8 CRIs que o fundo está exposto, 4 estão com as margens comprometidas. Para vocês entenderem, à medida que os CRIs sofrem falta de pagamentos, eles vão vendo sua nota de crédito cair. E CRIs com nota de crédito mais baixa perde liquidez e, sendo assim, perde interesse por parte dos investidores. E, obviamente, isso impacta os FIIs atrelados a eles. Olha, se você não se sente confortável com os riscos, esse é um fundo que não é indicado para o seu perfil. Pensa, se os rendimentos do Tordesilhas foram estopados, isso significa que o caixa do fundo não está confortável também. Logo, sinaliza que precisa de capital. Mas o investidor que entende a estratégia, que é complexa, os riscos e também os aceita, aí tudo bem investir nesse fundo ou em qualquer outro mais apimentado. Importante é saber onde você está colocando seu dinheiro e qual risco está aceitando correr. Algum de vocês já investe em TORD 11 e perguntam mais? Se sim, o que pretendem fazer em relação à cota que caiu? Comprar mais e fazer um preço médio? Vocês acreditam na gestão desse fundo? Conta pra gente. Escreva nos comentários. Claro, dá aquela esmagada no like. Se inscreva no canal, compartilhe e dito isso, partiu o giro. A Azul iniciou operações ampliadas no aeroporto de Congonhas, localizado na capital paulista. As operações ocorrem depois que o número de espaços para pousos e decolagens da companhia aérea foi ampliado em Congonhas de 41 para 84 em novembro pela ANAC. Além da criação da rota Congonhas-Brasília, a companhia aérea também está operando o retorno de conexões diretas com Porto Alegre e Curitiba, além da ampliação de voos para Belo Horizonte e Recife. A CEMIG está desenvolvendo 3 usinas solares flutuantes em reservatórios de 2 hidrelétricas. Os empreendimentos já têm outorgas para implantação e começarão a entrar em operação a partir do início de 2024. A empresa disse que os projetos inovadores trazem eficiência operacional para a companhia. A Natura sugeriu que a remuneração dos administradores da companhia seja reduzida em 32%. O conselho da empresa propôs fixar remuneração total de seus gerentes sêniores em cerca de 78 milhões de reais para entre maio de 2023 e abril de 2024, abaixo dos 115 milhões de reais inicialmente propostos para o mesmo período um ano antes. A proposta será votada em Assembleia Geral de Acionistas no dia 26 de abril. Muito bem, notícias giradas. Muito obrigado a você que acompanhou o Cafeína até o finalzinho. Obrigado de verdade pela companhia, pelo carinho, por deixar o like nesse vídeo, o comentário e principalmente por se inscrever no nosso canal, o Invest News. A gente se encontra no próximo programa. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.